Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Débora, idade, 27 anos, profissão, manicure. O meu namorado, que virou ex depois do que eu vou contar pra vocês aqui, ele me mandou uma mensagem assim: ah, eu tô com a minha namorada agora, não dá. E mandou a foto dele com outra menina. Como se ele tivesse mandando essa mensagem pra um amigo dele, só que ele mandou errado, ele mandou pra mim. Lógico, eu terminei depois disso. Mas eu achei que ele fez isso de propósito porque foi uma forma que ele achou de terminar sem falar que queria terminar. Eu fiquei um pouco frustrada? Não, fiquei totalmente perdida na minha vida. E pra completar, depois de um mês, ele noivou com essa menina. Então, eu não sei muito bem descrever como é que eu fiquei. Eu só sei que deu um tilt na minha cabeça e eu comecei a conversar com todo mundo que aparecia, todo homem, todo macho que aparecia online. Entrei em vários aplicativos, meu celular ficou pesado de tanto aplicativo que eu entrei. E ficava conversando, e conversando besteira mesmo. Mandava foto e bloqueava. Tava querendo fazer a liberta, a dada. Acho que era uma máscara, sabe? Pra eu não enfrentar aquela situação que pra mim foi muito difícil. A gente namorava há 5 anos. Eu não tinha força pra nada, pra tomar banho, nada. Eu ficava assim, muitas horas no quarto. Até que um dia, um turco mandou mensagem pra mim no meu WhatsApp. E eu não sabia de onde que ele vinha. Primeiro que assim, quando eu conversava com esses caras, eu nunca mandava nem as minhas redes sociais, e muito menos o número do meu WhatsApp. Mas ele começou a conversar e ele jurava de pé juntos que eu tinha mandado o número do meu WhatsApp para ele. Eu não lembro quando. Ele falava que eu tinha mandado esse número há um mês atrás. Enfim, a gente começou a conversar. E eu me abri pra ele, né? Eu contei por que eu tava nesses aplicativos e que eu não tava bem. E conversa vai, conversa vem, começou a pintar um clima. Eu comecei a me interessar. E assim, eu já tinha conversado, eu perdi a conta, uns 100 ou mais caras. Não me encantava, não tava no momento de se encantar, né? Eu tava no momento de frustração. E com esse turco foi diferente. Jihad, idade, 23 anos, profissão, estudante. As palavras dele, na verdade os conselhos, né? Ele me dava muitos conselhos dessas questões de vida e do que eu podia melhorar no meu dia a dia pra tirar tudo isso de mim. Essa paquera foi ficando cada vez mais intensa, a gente confirmou, assim, que tava apaixonadinho, sabe? Mas eu tava bem biruta e não tava muito aí, até porque eu tinha 27 anos e ele tinha 23 anos. E quando ele começou a me contar, né, da vida dele, que na verdade ele não tinha feito o exército ainda e ele só queria fazer o exército com 25 anos e a gente estava à distância, eu já, tipo, coloquei na minha cabeça, não existe, não tem como ter alguma coisa, né, porque o cara vai ter que trabalhar pra pagar a passagem, isso vai ser depois do exército. Então ele também já tinha na cabeça dele a consciência de que eu não ia ficar esperando ele aqui no Brasil pra resolver tudo isso. E eu também não ia pra lá porque eu não tinha dinheiro. Eu trabalhava, mas assim, eu mantinha as coisas da minha casa e ainda faltava dinheiro. Então era assim, ok, a gente tá conversando pra manter o vazio do outro, mas isso não vai ter futuro. E eu sempre deixava muito claro pra ele que eu não tava esperando nada, né, vindo dele. Nem acreditava que eu ia seguir a minha vida, porque eu sabia que não consigo esperar nem um mês, quanto mais todo esse tempo. Nunca me pediu dinheiro, ele nunca me pediu nudes. A gente começou a achar várias coisas assim em comum na internet pra conversar. Uma delas é que eu gostava muito de vídeos da polícia do Brasil e de situações com policiais. E ele também gostava disso, então a gente começou a entrar em vários lugares, comentar, curtir. Barávamos, sim, à noite. E aí ele me abriu, né, que ele tava, assim, super estressado com essa questão do exército, super com medo de ir, de fazer, por isso que ele tava adiando. E nesse tempo eu tive algumas crises de ansiedade, de depressão, e a única pessoa que me ajudou foi ele.
Isso foi ficando, assim, cada vez muito mais louco na minha cabeça, porque era pelo celular. Aí ele falou que talvez era melhor dar um jeito da gente se encontrar, porque tava saindo do controle do que ele sentia e ele achava que a gente tinha que dar uma chance pra isso. Eu comecei a pensar que eu também devia dar uma chance pra isso, porque tava demais. E a minha mudança, depois de começar a falar com ele, foi gigante. Isso tudo que eu tô falando parece que foi por muito tempo, mas não, foi por um mês. E assim, ele me mandava foto, né, dele, me mandava, fazia coração, escrevia meu nome, mandava, comprava flores e mandava foto das flores. É infantil, mas eu me senti bem com tudo isso. E a gente ainda não tinha feito chamada de vídeo. Uma que eu tava toda largada esse tempo, assim, largada de não conseguir nem, sabe, com o olho fundo, enfim, tudo. E ele também era tímido. E a gente só tinha um mês de conversa. A gente não tinha mesmo pensamento no futuro. Depois que a gente começou a pensar sobre isso, e até pensamos, ok, vamos fazer uma chamada de vídeo pra ver se é isso mesmo. E aí foi que ele sumiu. E não foi que ele sumiu e apareceu. Ele sumiu e nunca mais apareceu. Eu mandei mensagem pra ele no WhatsApp e só ia um pauzinho, não ia os 2 pauzinhos. E não voltou mais os 2 pauzinhos. No Facebook e no Instagram, a mesma coisa. E ele também não atualizava mais, não postava mais stories, não fazia mais nada. Tipo assim, parou. Desapareceu. Eu até podia pensar, aconteceu alguma coisa com ele. Mas assim, eu não tinha contato com ninguém, nem com um amigo, nem com família, com ninguém. E eu também não tinha força de ir atrás. Na verdade, eu achei que isso não ia me afetar, mas começou a me afetar muito. Porque eu queria falar com ele e ele tinha sumido. Era como se somasse com tudo que eu já tava passando. E sei lá, eu comecei a chorar, eu comecei a ficar mal. Eu fiquei mal mesmo, por muitos dias. E eu fiquei com ele na cabeça, eu não conseguia tirar ele da cabeça. Ficava assim, me questionando por quê? Porque, sei lá, ele podia ter virado no vídeo e falado, olha, era uma brincadeira, ou não quero mais, e tchau. Mas ele sumiu de uma forma que eu não consegui, não tinha nem post, nenhuma movimentação dele, tipo, ai, que cara escroto, ele tá lá postando e não tá falando comigo, entendeu? Não tinha nada. Então eu ficava com as coisas na cabeça, assim. O último vídeo que ele me mandou era um coração de pelúcia pendurado no carro, que ele falou que tinha comprado pra gente. Bom, eu fiquei assim por 6 meses. E depois de 6 meses, apareceu uma turca no meu WhatsApp, me dando oi, falando que era a irmã dele. Ela falou que ele tinha ido pro exército, ele tinha corrido pra adiantar as coisas e que ele tinha pedido pra ela falar comigo, porque ele não tava aguentando mais, ele não se despediu de mim e ele tentou não falar mais comigo porque ele percebeu que aquilo era muito impossível e ele tava realmente sentindo alguma coisa e ele achou que se ele cortasse sem conversar comigo, ia resolver, porque eu não ia ficar questionando, ele não ia amolecer. Só que lá no exército, ele também começou a ficar muito mal e depressivo com as coisas que aconteciam lá e lembrava de mim. Então, meio que ele não conseguiu me esquecer. E como ela visitava ele nos fins de semana no exército, ele passou meu contato e falou, olha, fala com ela, explica tudo direitinho, fala que eu tô bem e que eu quero encontrar com ela quando eu sair daqui, que eu juntei uma grana e que ela vai vir pra cá pra me conhecer. Eu tô com medo que ela me esqueça esse tempo que eu tô no exército, então dá esse apoio de ficar conversando com ela pra mim. Ela explicou tudo isso da primeira vez, ela só tinha um Instagram sem foto, com um nome que não era dela, que ela dizia que era muito discreta, ela era a irmã mais velha dele, tinha 40 anos, ou 38, por aí. Disse que era melhor a gente conversar só por um aplicativo de vídeo, que ela também não curtia muito o WhatsApp. E era um aplicativo de vídeo que você falava em uma língua e traduzia o som em outra. Tipo, então a gente conseguia conversar normal. E ela não falava muito turco, ela tinha um inglês muito bom, falava inglês comigo. No exército, ele tava incomunicável, tá? Ele não podia usar a internet lá, não podia usar celulares modernos. Ele tinha só um celular bem velhinho, tipo tijolinho, mas que eles não davam acesso à internet, não podia conversar com ninguém. Então, ela ia visitar ele no fim de semana e aí ela me trazia a foto dele de farda.
coraçãozinho que ele tinha feito, essas coisas. Ela sempre me mandava, ela era meu apoio. Ela acabou virando, assim, aos poucos, uma melhor amiga, porque ela conversava comigo todos os dias e a gente foi se conectando e cada vez mais conversando, sabe? Eu até fiquei assim, nossa, eu nunca achei que eu fosse fazer amizade com uma turca. Eu achei que fosse muito diferente. Mas, na verdade, a gente tinha algumas coisas bem compatíveis. Teve um momento que eu caí, assim, fiquei depressiva, fiquei muito mal. E ela também me ajudava, igual o irmão. Na verdade, eles eram muito parecidos. Eu cheguei a pensar, assim, sei lá, no quê? Porque muitas vezes que ela falava, parecia muito com o modo que ele falava, assim, sabe? Usava as mesmas palavras, o mesmo jeito de resposta. E... irmãos, né? E ela fez uma surpresa pra mim, né? Falou, olha, escolhe, né? Vamos se animar aí. Então, olha aqui, né? Esse aplicativo de roupa. Escolhe a roupa que você quer, a lingerie que você quer. Escolhe lingerie, escolhe vestidinho e biquíni. Que o meu irmão vai comprar alguns pra você, vai chegar aí na sua casa. Eu falei, cara, é sério isso? Tinha muito tempo, assim, que eu não comprava roupas pra mim, sabe? E eu escolhi escolhi umas lingeries, assim. Ela falou, olha, escolhe umas coisas, assim, bem diferentes. Eu falei, gente, não pode ser impossível que eu tô falando com uma turca. Escolhe umas lingeries, assim, bem diferentes, que eu vou te ajudar a você comprar do gosto do meu irmão. Pra quando ele chegar, ele ficar, né, tipo, todo feliz que vocês vão se conhecer e tal. E aí ela me ajudou a escolher os tipos de lingerie. Eu fiquei olhando assim, a gente tava pensando que ela ia ver umas coisas tipo fechada, cor da pele. Não, eram umas coisas assim bem quentes. Aí a gente escolheu várias coisas, pijaminha, camisola também. E quando chegou, a gente ficava na chamada de vídeo, sabe? Conversando sobre a roupa e tal. Ela pediu pra eu colocar as lingeries, tirar foto e mandar pra ela ver o que ficava melhor no corpo e tal, né? E aí foi selecionando uns vestidinhos bem curtinhos, assim, também. Eu falei, nossa, como que eu vou usar isso? Eu posso usar isso na Turquia? Ela falou, não, tem região que pode. Realmente tem região que pode, mas eu achei que ainda, assim, tava muito curto. Tipo assim, no Brasil, talvez eu ficaria até com vergonha de usar, né? Imagina em outro país. E eu comecei a perceber que ela era bem birutinha, assim, porque de um dia pro outro ela mudava a cor do cabelo. Uma hora ela tava com o cabelo, tipo, loirão. Aí na outra hora ela tava mais pro castanho, mas assim, de um dia pro outro. Mudava totalmente, assim. E a gente depois conversou, assim, sobre a intimidade, sabe? Eu falei, nossa, eu não acredito que turca também tem essa intimidade, faz as mesmas coisas que eu faço, sabe? Nas relações e tal. E ela falou, não, porque meu irmão é safado, você já tem que se preparar, que não sei o quê. Falando das coisas, assim, bem quentes. Eu até fiquei com vergonha no começo, mas depois, mulher com mulher, né? Então, tipo, vamos conversar. Me ajudava a passar o tempo, me ajudava a pensar que o irmão dela daqui a pouco tava saindo do exército e que ia ficar tudo bem, e que eu ia encontrar ele, enfim. Teve coisas ruins, né? Porque nem tudo é tão bom assim também. Mas eu sentia que era porque ela protegia muito o irmão, sabe? E aí ela queria me proteger também. Teve uma hora que eu até falei pra ela, oh, nossa, mas é seu irmão que tá falando ou é você? Porque você tá com ciúmes de mim? Ela, não, tô fazendo o papel do meu irmão, né? Se ele não tá aqui, então eu vou ficar com ciúmes por ele pra você não fazer coisa errada. Eu achei um pouco estranho, mas também cada pessoa tem sua personalidade, né? Ela ficou brava com... Porque assim, eu seguia muito homem, eu seguia muito militar. E aí ela falou, por que você tá seguindo esses caras? E aí ela falou sério, assim, sabe? Por que você tá seguindo esses caras? Esses caras, tipo assim, não tô fazendo nada por você, não vão te dar o respeito, bloqueia esses caras. O meu irmão não vai gostar de ver que você tá seguindo um monte de homem, que não sei o quê. Ela falou brava, e parecia que ela também não tava gostando de ver que eu tava seguindo um monte de homem. E eu bloqueei. Eu não queria discutir. Tava num momento muito bom, assim, eu tava gostando da troca, eu não queria, então... Teve uma chamada de vídeo que ela começou a abrir os segredos do irmão dela, mas eu fiquei assim... Porque, assim, tudo que eu fazia com os meus ficantes, os meus namorados, tipo, também rola do lado de lá, igualzinho, não tinha diferença nenhuma. E aí ela falou que ele também, na verdade, a maior parte, assim, da família fumava maconha. Falei, caraca, sério? Ela, você não tem nenhum problema não, né? Que aqui a gente é mais liberal, não sei o quê. E eu fiquei super feliz, assim, porque não por eles
fumarem, mas porque eu vi que era uma galera moderna, tipo, desenvolvida. Tanto que ela sempre tava sozinha na casa. Ela não morava com a família dela, ela morava sozinha. E, sei lá, eu sempre ouvi falar que na Turquia as mulheres moram junto da família, mesmo que mais velha, né? Por causa que se não casou e tal. E ela era solteirona, né? Bom, eu sei que tava chegando, assim, bem perto do dia dele sair. E ela foi organizando comigo tudo pra viagem, né? A mala, ela escolhia as roupas, falava, ai, mostra aí, deixa eu ver, né? E ela escolheu, assim, roupa só mais leve, sabe? Vestidinho bem curtinho, umas coisas bem curtinhas. Eu falei, caraca, tipo, sério que eu vou poder usar isso na Turquia? Ela, vai, relaxa, fica tranquila, né? E eu fiquei meio assim, aí me veio uma dúvida, eu falei, será que ela vai, tipo, depositar o dinheiro da passagem? Porque eu não tinha condições, né? E aí ela fez no nome, acho que da mãe, alguém assim, que tinha mais dinheiro pra transferir, ela mandou pra mãe, a tia, alguma coisa assim. Ah, é um nome estranho, né? Que lá eles têm esses nomes estranhos. E a transferência chegou, eu falei, caraca. Aí eu contei pra minha amiga, né? Depois que chegou, eu contei pra minha amiga. A minha amiga ficou assim, olhando pra minha cara e falou, cara, você é louca. Tem coisa errada, você, tipo, nunca viu o cara no vídeo, você é louca, como que você vai fazer isso? Tipo, se você chegar lá... Eu falei, mas se eu chegar lá vai acontecer o quê? Não tem muito o que acontecer, assim, não tinha muita maldade na minha cabeça nessa época. Aconteceram umas coisas paralelas, assim, né? Enquanto eu comprava a passagem, a minha amiga, que ficou bem perturbada, que ficou, assim, quase que querendo me amarrar, falou com a Leca, né? Contou a história pra Leca. E a Leca colocou mais fogo ainda, né? Falou, não deixa, pelo amor de Deus, avisa quem pode avisar, amarra essa menina, porque muitos sinais e tá na cara que isso não é uma coisa certa, não deixa ela ir, pelo amor de Deus. Dá um jeito, conversa com ela, me manda aqui as coisas pra eu ver, de repente se eu mandar mais provas, ela entende, né? E aí eu fiquei assim, eu comecei a titubear com isso, sabe? Eu fiquei meio assim, com o pé atrás, só que eu já tinha comprado a passagem, quando a minha amiga veio com essas mensagens da Leca. E aí eu resolvi conversar mais, né, com a irmã dele e falar, cara, mas assim, eu queria ver ele no vídeo antes, né? Apesar de vocês estarem me mandando vídeos assim, em pedaços, eu queria ver ao vivo, conversar. E ela falou pra ficar tranquila que a gente já tinha visto, né, a data que eu comprei, que era a data que ele já estaria de boa. Então, daria pra fazer a chamada de vídeo quando eu estivesse no aeroporto pra embarcar. A gente fazia uma chamada de vídeo rapidinho e ia ficar tudo bem. Aí, dessa forma, eu confiei mais, porque assim, né, tudo bem, eu vou ver ele no aeroporto, aqui no Brasil, antes de ir. Então, ele realmente existe, tá tudo certo. Diferente do que a Leca tinha falado. Porque a Leca tava desconfiando que esse cara não existia, assim, porque a conta do turco, ela tinha fotos que não tinham qualidade, parecia que tava cortada no meio, e os stories também não eram stories inteiro na tela, eram stories sempre na metade da tela, como se tivesse cortado o vídeo de algum lugar, e nunca era ele falando nos stories, era sempre alguma ação assim que poderia se passar em qualquer lugar. Chegou o dia da viagem, ele já tinha saído, ao mesmo tempo, assim, do meu horário da viagem, era o horário que ele tava saindo lá do exército. Então, ele que ia me buscar no aeroporto e ia fazer chamada de vídeo antes de eu entrar no avião. E eu já tava, assim, né, despachando as malas. E aí ela me mandou que ele ficou doente, ele teve uma crise que ela achava que era de ansiedade, assim, de tudo que tava acontecendo. E me mandou uma foto, assim, com a mão dele no hospital e falou, olha, quando você chegar no aeroporto de Istambul, a gente faz a chamada de vídeo, porque não tem condição de fazer aqui agora. Ele tá, assim, meio tonto, passando bem mal, mas eu fiz a chamada de vídeo com ela e tal, e aí peguei o avião, né, e chegando lá, nem acreditei, assim, que eu tava em Istambul. Quando o avião, assim, parou, que eu peguei, na verdade, o Wi-Fi, né, entrando no aeroporto,
já me veio mais mensagens dela e ela tava falando, eu esqueci de te falar, né, quando você chegar no aeroporto, antes de você descer pra parte de passar na imigração, já troca de roupa, coloca uma roupa mais levinha, mais curtinha, porque porque ele quer fazer uma surpresa pra você e já quer te levar numa praia que é bem famosa, então você já sai, tipo, mais arrumadinha daí, porque tava toda, né, de moletom, largada e tal. E aí eu já fui, né, trocar a roupa, tipo, toda feliz. Passei pela imigração, tudo certo. Fui um pouquinho barrada antes, que às vezes eles barram algumas pessoas pra olhar a mala e tal, mas nada demais. Tava tudo certo, tava dando tudo certo. E aí, porque lá tem muitas placas também, né, de saída, não tinha muito como se perder, não. E aí, quando eu tava, assim, já, tipo, na porta pra sair, que é a porta que a gente encontra as pessoas, né? O meu celular começou subir mensagem. Essa parte foi muito de filme, assim, porque eu ia e, tipo, meio que dei uma recuada, assim, pra ver o que tava rolando no meu celular. Quando eu vi, era muita mensagem da minha amiga. E era assim, Débora, pelo amor de Deus, Débora, você tá aí, Débora, me responde. E ligações, isso foi subindo tudo de uma vez, assim, sabe? Débora, não sai, volta, Débora, pelo amor de Deus. E eu fui lendo aquilo e falei, meu Deus, mas o que tá acontecendo? Quando eu parei pra ler, a minha amiga tinha falado que a tal da Leca, tinha pegado a foto da irmã do Dihad e tinha colocado num site de busca que dava pra uma conta dela, que não era essa conta onde não tinha foto e com o nome estranho do qual eu falei. E nessa conta, ela não tava como turca, ela tava como russa. E além dela estar como russa, ela tinha várias fotos que deixavam muito claro que ela cuidava de algumas garotas de programa. Isso era bem explícito, mas de uma forma como se fosse... Estamos aqui vivendo no luxo e damos para quem a gente quer, porque a gente quer. Com umas meninas bem novinhas, de até no máximo uns 30 anos. E aí eu olhei e falei, não, mas devem ter montado uma conta com a foto da irmã do meu namorado, é isso? Então, eu não queria muito acreditar. Mas aí, a minha amiga, ela tinha mandado muita coisa, eu fui abrindo e aí tinha vídeo dela com essas meninas. E era uma coisa que não tinha como você falar que não era... Ao mesmo tempo que não era explícito, era. Vocês conseguem entender? Quando você olha uma conta no Instagram e vocês tipo, pensam, ah, essa menina faz isso, será? Faz. E também chegou um print de uma outra menina que parece que tentou conversar nessa conta que eu disse que não tinha mais movimentação, que era do meu turco, e que quando a ligação, a chamada de vídeo foi atendida nessa conta, quem atendeu era uma outra russa. Que outra menina entrou em contato falando da conta do meu namorado. Eu fui ligando as coisas e eu fui ficando muito com medo e não sabia muito o que fazer. Eu já tava ali e essa tal Geleca parece que também buscou as fotos do meu namorado e ela achou, em contas conectadas com essa moça, não tinha como ela ter certeza disso, mas que ficava claro que eu não tava falando nem com uma turca e nem com um turco. E que se fosse isso, então, essa mulher ia mentir, e ele não iria me pegar no aeroporto. Que se eu ainda desconfiasse de alguma coisa, que era pra eu testar que ele não iria me buscar no aeroporto. Nesse mesmo momento que eu tava lendo tudo isso, chegou uma mensagem dela, que se dizia irmã do meu namorado. E ela falou que ele tinha tido uma outra crise de ansiedade, estava muito mal, estava tomando soro ou remédio para acalmar no hospital e que ela mesmo iria me buscar. Nessa hora eu gelei. Eu gelei porque eu tinha que sair. Eu comecei, eu só queria a polícia, eu comecei a procurar algum guardinha, alguma coisa, eu comecei a andar. E nisso que eu comecei a andar, eu ouvi
um homem, eu ouvi o meu nome. Eu ouvi alguém chamando meu nome. E aí que eu fiquei desesperada e comecei a correr mais rápido ainda, porque eu olhei pra trás, era um homem alto e tipo loiro. Eu comecei a correr igual louca, dei de cara com o guardinha e eu não sabia falar turco, mas eu só falava help, help, help. E ele foi me levando pra uma salinha onde eu consegui explicar o que estava acontecendo e mostrar mais ou menos tudo. Um dos caras que estava na salinha, quando eu mostrei a foto dela, disse que já tinha visto ela com uma movimentação estranha em alguns outros dias no aeroporto, mas que nada tinha sido comprovado. Nada tinha sido feito de errado da parte dela. Que eles iriam buscar não só essas imagens, como de outros dias, para ajudar em toda essa situação. Parece que a documentação dela estava toda errada, que ela estava no país ilegal, como muitas pessoas ficam, porque lá, como em vários países, também não se dá para ter controle de todas as pessoas que estão lá. Eu fiquei alguns dias para acabar de encerrar toda essa situação, mas eu não quis ficar na Turquia, não. Eu conversei com eles e dei um jeito de remanejar a minha passagem para eu voltar o mais rápido possível para o Brasil. E aí? Será que tinha alguma chance dessa história ser real? E dessa menina ter exagerado? Eu tô perguntando isso aqui porque muitas das vezes que eu mostro todas essas provas que foram mostradas pra essa mana no meu direct conversando, elas desconversam, acham argumentos e continuam levando a situação adiante. Não salvei ninguém, tá bom? O que eu fiz é o básico que qualquer pessoa faria, que é pegar a foto, colocar num site de busca e achar a conta da pessoa e fuçar nos seguidores, nos comentários. Qualquer pessoa pode fazer isso, qualquer pessoa que tiver foco e atenção pode fazer isso. Qual seria o final da Débora se ela tivesse encontrado essa turca russa? Será que esse turco, as imagens dele foi pega só para montar uma conta e atrair mulher? Porque muitas estrangeiras gostam, né, de se relacionar e de conversar com o turco online. Será que ele realmente ainda tá doente em algum lugar? Ou ele não está mais entre nós? Quem era o homem gigante, loiro, que sabia o nome da Débora? Por que trocar de roupa antes de entrar na imigração? Deixe suas reflexões sobre a história e até a próxima história do canal.